Saúde os irmãos neste momento com a paz do Senhor. Estou aqui nesta hora para trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa nesta hora. E eu quero aqui trazer uma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14, e que essa passagem possa ser o alimento para a sua alma neste momento. A palavra nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde que apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-me. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: Espírito mudo, imundo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos se perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Meus amados, estamos diante desta passagem, uma passagem que nos fala de libertação. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos quantas pessoas que necessitam desta libertação da parte de Deus. São muitas pessoas que estão sofrendo
que estão precisando de ter esse encontro com Jesus. São pessoas que estão perecendo, que estão sendo escravizadas pelo inimigo. Nós vemos o inimigo, muitas vezes, ele traz um tipo de escravidão à vida das pessoas. E só quando a esta pessoa tem esse encontro com Jesus, ele é liberto. Fica olhando, existe uma passagem da palavra do Senhor que nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós não sois mais escravos, mas são filhos. O escravo, ele fica debaixo de ordem. O escravo, ele sofre. Então, quando nós olhamos esta passagem, que aquele que está na presença de Deus já não é mais escravo, mas sim filho, é porque Jesus trouxe uma libertação na vida desta pessoa. Jesus, ele liberta, ele cura, ele salva. E aqui nesta tarde nós vemos nessa passagem, quando os discípulos estavam ali reunidos, e de repente chegou ali esse pai de família, com seu filho, sendo escravo pela parte do inimigo, o sofrimento que aquele pai estava passando, o sofrimento que aquele filho estava passando, mas ele buscou em Jesus uma solução para o seu problema. Talvez você está aí sofrendo, você está aí sendo escravizado, mas até o momento você não procurou Jesus. E somente Jesus pode tirar uma pessoa da escravidão, do pecado, da escravidão por parte do inimigo. Somente Jesus. Quando a pessoa conhece Jesus, vem aquele processo de libertação na vida dessa pessoa. Nós vemos aqui esse pai sofrendo, passando tantas situações difíceis, mas aqui a palavra nos diz que Jesus perguntou se ele cria. Então, uma das importâncias da vida da pessoa, se a pessoa crê. Quando a pessoa crê, tudo é possível na presença de Deus. Mas o problema é que muitas vezes tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos desse processo de libertação, a pessoa não crê. Jesus diz que tudo é possível ao que crer. Talvez a pessoa está sendo escravizada, mas o dia que ela encontra Jesus, ela crê na palavra e Jesus traz a salvação para esta pessoa. Então, fica olhando esta passagem, ela é de grande importância, porque ela fala de libertação. Então, aquele menino estava sofrendo. Você vê, olha a violência que o inimigo usava com aquele garoto. Jogava ele nas águas, jogava ele no fogo, tentando destruir a vida dele. Não é por acaso que a palavra de Deus fala assim, que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Se a pessoa está sendo escravizada,
está sendo esmagada pela parte do inimigo. Quando ela encontra com Jesus, Jesus dá vida, dá transformação para essa pessoa. Então nós vemos aqui nessa tarde essa passagem que fala de libertação, né? E Jesus ali, a palavra nos diz que Jesus ali vendo o espírito naquele garoto, expulsou aquele espírito e disse: nunca mais entre nesta vida. E a partir daquele momento, aquele garoto ficou livre da escravidão. Então, aquela pessoa que encontra com Jesus, ela fica livre, ela já não é mais escrava, mas filho de Deus, porque Jesus, ele liberta. E aqui eu digo a você, não sei o que você está passando, as lutas que você está passando, dentro do seu lar, dentro da sua família, mas o que eu digo a você, busque a Jesus, coloca na presença de Deus, porque somente Deus tem o poder de fazer uma obra perfeita na vida de uma pessoa. E nessa tarde, o Senhor te abençoe e o Senhor te dê graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.